Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. Senhor, a palavra do Senhor diz assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, colocamos esta manhã na Tua presença, Senhor. Colocamos esse tempo na Tua presença. Senhor, vamos passar um tempo ouvindo a Tua palavra. Deus, não é o pastor Fabiano que vai pregar, mas é o Senhor que vai me usar, Deus. Eu creio nisso. Em nome de Jesus, eu peço isso, Deus. Que não seja entendimento humano, sabedoria humana, mas que seja poder de Deus, poder do Senhor para falar conosco, para transformar, para confrontar, para nos ajudar, para nos incentivar. Senhor, precisamos da Tua unção que quebra todo jugo. Precisamos, Deus, precisamos daquele Teu empurrão, Deus, para que possamos continuar prosseguindo na caminhada cristã, Deus. Esse é o nosso desejo. Nosso desejo é aprender mais de Ti, que é manso, que é humilde, para que nós possamos sair destas portas, Deus, mansos e humildes como o Senhor, transbordando da Tua presença e manifestando o Teu reino, tocando essas pessoas aí fora que precisam tanto do Senhor. Essa é a nossa oração, que nós frutifiquemos para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então acabamos de ler que Moisés foi o cara. Nunca mais houve algum profeta que se levantou como Moisés em Israel. Moisés todo mundo conhece. Quem gostaria de ser como Moisés? Quem gostaria de ser um cara assim, espetacular como Moisés? Todos nós, né? Se você é cristão, você conhece Moisés desde que você é pequenininho e a palavra de Deus diz que jamais houve outro igual. E também nós conhecemos a história de Moisés, de como ele desde o início, eu não consigo falar de Moisés sem olhar para o Ney agora, para o Paulinho, lembrar do Joquebede, irmão. Desde o início, como ele foi livrado da morte, como ele cresceu 40 anos ali, junto a Faraó, no melhor dos mundos daquela época, cresceu filho da filha de Faraó, com todas as regalias, 40 anos vivendo naquele palácio, sei lá, naquela estrutura gigantesca que era o maior império da época. Aí com 40 anos, algo queima dentro do coração dele e ele tenta, com as próprias forças, libertar o povo e ele mata um egípcio que estava ali subjugando um irmão dele, um israelita, um judeu, e o próprio povo não aceita muito ele como alguém que fosse do povo, e ele acaba fugindo e vai para o deserto, e lá ele fica mais 40 anos, ele encontra sua esposa, fica mais 40 anos no deserto trabalhando com o seu sogro. Eu amo meu sogro, o seu Malci, deve estar nos assistindo também, mas não deve ter sido fácil trabalhar 40 anos no deserto com Jetro. E ali com 80 anos já pendurando a chuteira, irmãos, o Senhor o encontra na sarça, essa história que todo mundo conhece. O Senhor chama a atenção de Moisés para a sarça e dá uma incumbência, dá um novo motivo, um trabalho, que era libertar o povo de Israel. Então Moisés, 40 anos no deserto, pensa, imagino eu pensando, agora chegou a minha vez. Lembrei daquela música também. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. E aí Moisés vai, né, tem esse trabalho de libertar o povo de Israel e passa mais 40 anos no deserto. Como prêmio de Deus, Moisés passa mais 40 anos dirigindo aquele povo pelo deserto. E eu quero ler Deuteronômio 3, 23 a 26.
Porque Moisés andou 40 anos naquele deserto, levando aquele povo até a terra prometida, para que ele não entrasse na terra. Presta atenção aqui, você conhece a história, mas eu quero que você olhe para mim agora antes de ler. Moisés não entrou na terra prometida. Se coloque no lugar desse homem, queridos. Se coloque no lugar desse homem. Você tem um sonho desde a infância, desde que você vivia com o faraó, de libertar o seu povo, porque isso foi algo que Deus colocou no coração dele. Eu tenho comigo. Tanto que ele tenta na própria força e mata o egípcio. É algo que ele, do jeito dele, ele sempre quis fazer algo grande pelos judeus. E aí então Deus, ele tem que fugir, fica 40 anos trabalhando e Deus o chama para fazer algo grande, e que era levar o povo até a terra prometida, querido. Que era algo que vinha sendo prometido desde Abraão. Que eles teriam paz, que eles entrariam numa terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, tudo que nós esperamos. Imagina uma terra maravilhosa, essa era a promessa. E Moisés cresceu com essa promessa de que ele viveria na terra que mana leite e mel. Então chegou a hora de ele entrar na terra, ele leva o povo até lá. E Deus fala para ele assim: você não vai entrar. Ele, aquele profeta que não houve mais nenhum igual ele, não pôde entrar na terra. E não foi porque ele não quis, não foi porque ele estava cansado, não foi porque ele estava para morrer, não. Vamos ler o texto, Deuteronômio 3, 23. Ele pedindo para Deus para entrar na terra. Naquela ocasião implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Aí ele fala para o povo: todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Nós estamos acostumados a cantar de um Deus todo-poderoso que abre mar, e nós vamos falar sobre isso. Mas esse também é o nosso Deus, que pega o homem, o maior profeta que já existiu. Nunca mais houve um profeta igual. Um profeta que diante dele fala: Senhor, eu conheço, o Senhor é poderoso. Eu imploro, por favor, me deixe entrar na terra que eu tenho ouvido. Me deixa ser aquilo que eu tenho sonhado. Me deixa participar com meus irmãos. E Deus fala assim: basta, eu já te falei que você não vai entrar. Para de falar sobre isso. Por que será que Deus tratou Moisés assim, querido? É dura a palavra, né? É o que a Bíblia diz. Às vezes a gente coloca uma escama na nossa frente, a gente não vê o que a palavra diz. Mas a verdade é que Deus falou isso para Moisés. E Moisés não entrou. O motivo, a maioria de vocês sabem. O motivo foi porque Moisés se irou com o povo e desobedeceu a Deus numa atitude talvez simples aos nossos olhos. Talvez simples. Deus tinha falado para Moisés falar à rocha para que elas desse água. E Moisés se irou e bateu na rocha 2 vezes. E aquele foi o motivo bobo. Me perdoa, Senhor. Mas aos nossos olhos, um motivo simples. Em vez dele falar com a rocha, ele bateu na rocha. E por isso ele não entrou. Agora eu quero te fazer uma pergunta para você pensar, e você é uma pessoa que pensa.
será que a terra prometida realmente era tudo o que Moisés precisava? Será que a terra prometida, vou reformular a pergunta, será que porque ele não entrou na terra prometida, ele foi incompleto? Será que Deus não terminou a obra na vida de Moisés por ele não ter entrado na terra prometida? Há quem romantize isso, eu sou um desses, que vai dizer que Moisés, quando pisou no monte da transfiguração, ele pisou na terra prometida. Ele acabou entrando na terra prometida. Mas o fato é que naquele momento, 1.200 anos eu acho atrás, ele não entrou. Mas algo que a palavra nos diz no Salmo 103, que é o âmago, que é o centro da pregação de hoje. Salmo 103 diz assim, versículo 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os feitos aos filhos de Israel. Diz que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. A Bíblia deixa muito claro que há uma diferença entre você conhecer os feitos de Deus e conhecer os caminhos de Deus. Os feitos de Deus são para todos. Os feitos de Deus é para qualquer um, querida. Salmo 19:1 diz que os céus proclamam a glória do Senhor. O céu está aí para nós olharmos e vermos todo dia o sol se nascer e se pôr. Lá em casa, irmãos, tem um sol maravilhoso que a gente fica, quando ele se põe assim, fica aquele céu vermelho, coisa maravilhosa. O poder de Deus está aí expresso em todos os lugares, para qualquer um. Qualquer um. A Bíblia diz que Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair chuva sobre justos e injustos. O que não é... Como não dizer que o sol, o nascer do sol, a chuva, a água caindo do céu no tempo certo, como dizer que isso não é uma maravilha? E Ele faz isso sobre justos e injustos, bons e maus. Então, os feitos de Deus é para qualquer um. Os feitos de Deus revelam o que Ele é capaz de fazer, mas não revelam na intimidade daquilo que Ele é. Vocês entendem isso? Os feitos de Deus revelam o que Ele pode fazer, mas não revelam aquilo que Ele é de caráter. Você pode falar, não, a bondade dEle é revelada pela chuva, pelo sol. É verdade. Mas se você não estiver atento a estas coisas, você vai viver, e muitas vezes nós não somos atentos, e nós reclamamos do frio, que é importante. Reclamamos do sol, que é importante. Reclamamos da chuva, que é importante. Ver os feitos de Deus não transformam as pessoas. É só lembrarmos, Judas caminhou com Jesus e viu todos os feitos que Jesus fazia. Todos os milagres que Jesus realizou, ou grande parte deles, foi na presença dos seus discípulos, e Judas estava lá. E isso não foi bastante para transformar o coração de Judas. Quando Jesus entrou em Jerusalém para morrer ali naquele final de semana,
o povo todo cantava Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. E 2 dias depois o mesmo povo gritava, Barrabás, Barrabás. O que fazemos com esse chamado Cristo? Crucifica-o. Esse povo viu os milagres, viu as coisas, viu Jesus agindo, viu Deus fazendo. E acabou fazendo, e acabou pedindo a morte de Jesus. Então não é o que Jesus pode fazer, não é os feitos de Deus, não é experimentar os milagres de Deus, queridos, que vai fazer nós conhecermos quem Deus é. Isso precisa estar claro. Porque muitas vezes nós queremos os milagres, queremos ver a bondade de Deus e nós experimentamos a bondade de Deus. E na próxima curva nós deixamos Ele de lado. Nós experimentamos um Deus bom que cura. Irmãos, nessa hora da doença, nessa hora em que a gente está enfermo, que a gente precisa dele, nós viramos os mais crentes. E depois que ele nos cura, nós viramos a esquina e esquecemos de quem ele é. Afinal de contas, já estamos bem. Conhecer os feitos de Deus não faz conhecer o caráter de Deus. E você só vai de fato se apegar a Deus assim que você conhece o caráter de Deus. E não simplesmente as obras de Deus. Então Deus fez maravilhas lá no Egito mesmo, que as 10 pragas. Esse é um exemplo claro. Faraó viu Deus agindo, irmãos. Faraó viu Deus agindo por 10 vezes, miraculosamente, com poder. E ele endureceu o coração. A palavra diz que o Senhor endureceu o coração dele. Mas ele não quis se achegar a Deus. Então o que nos transforma é conhecer quem Ele é e não o que Ele faz. Talvez por isso Paulo em Filipenses 3 diz, né? Tenho por perda todas as coisas, pela sublimidade ou pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E tenho como perda, né? E tenho como refúgio, como esterco, tudo para ganhar a Cristo. É necessário que a gente conheça a Deus, querido. Nós estamos nessa terra. A vida eterna, a palavra diz, a vida eterna é esta, que conheçam a Cristo. Nós estamos aqui para conhecer a Cristo, não para conhecer a bondade de Deus, não para conhecer as mãos de Deus, não para conhecer o que Deus pode nos dar, não para conhecer o que Deus pode nos oferecer nessa terra. Eu sei que eu sou repetitivo, toda vez que eu estou aqui em cima eu falo sobre isso, toda vez que eu estou aqui em cima eu cito Romanos, 1 Coríntios, agora eu não lembro se é 10 ou se é 15. Se esperamos em Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis. Porque não é isso, nós estamos aqui para conhecer a Deus, conhecer a Cristo, conhecer o caráter de Cristo. Moisés não entrou na terra prometida e talvez você não entre na terra prometida. Acontece. Acontece. Porque nós planejamos uma terra prometida. Mas nem sempre a terra prometida que Deus tem para você é essa. Que os planos dele se cumprirão, não tenho dúvida. Se você ama a Deus, se você busca a Deus, se você tem Ele em autoestima, se você obedece os seus caminhos, acredite, os planos de Deus se cumprirão na sua vida. Ainda que a terra que você mesmo se prometeu não chegue. Ainda que aquele plano que você tenha feito não se cumpra. Porque Deus não prometeu a Moisés que ele entraria na terra. Deus pediu para Moisés livrar o povo e levar até a terra prometida. Então, talvez os planos que você tenha não se cumpram.
Mas você vai conhecer a Deus no caminho. E o deserto é o melhor dos lugares, acredite, nós não gostamos, mas o deserto é um dos belos lugares onde Deus demonstra a sua bondade, quem Ele é. Pastor, então como eu descubro se eu sou uma pessoa que conhece os feitos ou se estou querendo conhecer os caminhos? Irmãos, há sintomas muito claros na nossa vida. Há sintomas muito notáveis que a gente mesmo pode ver se estamos no caminho certo de conhecer a Deus ou de querer conhecer os feitos de Deus. A primeira coisa que eu anotei aqui é inconstância. Se você vive inconstante em Deus, estou bem com Deus, não estou bem com Deus. Estou bem com Deus, não estou bem com Deus. Estou bem com Deus, não estou bem com Deus. Provavelmente é porque algo está acontecendo na sua vida que não está de acordo com aquilo que você gostaria. E provavelmente essas coisas que acontecem na sua vida te fazem duvidar ou não querer estar próximo de Deus. Como se Deus fosse o culpado e como se Deus tivesse mudado. Então a inconstância na vida cristã é um grande sintoma de que você busca os feitos de Deus. Porque quando está tudo bem, você está ótimo com Deus. Mas se algo sai do trilho, então você já começa a desanimar. Ah, Deus não me ama. Eu não consigo ver mudança. Faz 20 anos que eu estou na igreja, não acontece isso, não acontece aquilo. A inconstância, queridos, é um dos grandes sinais de que muitas vezes nós estamos atrás dos feitos de Deus. Nos tornamos murmuradores. O maior exemplo de quem busca os feitos de Deus é o povo no deserto, amém? Eles estavam preocupados com o que Deus podia fazer, livrar da comida, da bebida. É isso que eles queriam. Então, se olharmos para nós e virmos características do povo no deserto, é um grande sinal de que nós estamos procurando os feitos de Deus. E murmuração é um dos pontos. O povo murmurava para tudo. Ah, quem me dera morrer lá no Egito, onde tinha cebola. Nos tirou do Egito para nos matar aqui no deserto. Ah, queremos comer carne. Ah, tá muito sol, tá muito calor. Para tudo eles murmuravam, queremos água. Está murmurando, querido? Você está murmurando muito? Grande sinal de que você não está preocupado com quem Deus é, mas com quem Deus pode fazer para você. E eu estou me incluindo nisso. A murmuração, como diz meu pastor Paulo, é o idioma do império das trevas. Esse é o idioma que se fala lá. Tudo murmura, tudo reclama. E o louvor é o idioma do reino dos céus, amém? Em todas as coisas vamos dar glória a Deus. Não por todas, mas em todas. Estou passando dificuldade, glória a Deus. Deus tem algo. Estou no deserto, glória a Deus. É aqui que eu vou aprender a me virar. Estou passando por dificuldade, glória a Deus. Deus deve estar trabalhando a minha fé. É difícil, irmãos? É claro que é. Mas é assim que Deus trabalha, desculpa, não nos deixando entrar muitas vezes na terra prometida que Deus está trabalhando em nós. Críticos, murmuradores, carnais, só preocupado com as nossas coisas, só preocupado com essa terra, idólatras. Aquele povo no deserto era idólatra, para qualquer coisa coloca Deus atrás, coloca as coisas na frente de Deus, seja o trabalho, seja o descanso, seja o entretenimento, seja sei lá o que você pode estar colocando como ídolo, mas a verdade é que o ídolo é tudo aquilo que te faz deixar de lado as coisas de Deus. Não se pode servir a dois senhores. Ali fala de mamon, de riqueza, né? Você não pode servir a riqueza e a Deus, ou porque você vai agradar um e vai aborrecer outro. Mas para qualquer coisa isso serve. Deus não divide a glória dele com ninguém.
Deus quer o teu coração com toda a sua força, todo o seu entendimento. A idolatria nos faz revelar um caráter de quem quer os feitos de Deus. Um outro ponto que demonstra que nós estamos atrás dos feitos é o quanto nós temos sido transformados. Porque muitas vezes nós recebemos os milagres e não mudamos. Não mudamos. Como é que você pode receber um milagre de Deus, algo que era impossível de acontecer? Como que você pode receber algo nesse tamanho e não mudar? Como que o povo pôde ver o mar se abrir? Pôde ver uma coluna de fogo, uma coluna de uma nuvem e não mudar? Como que o povo viu todos os 10 pragas e não mudou? Continuou murmurando. Como? E nós olhamos para eles como se nós não fôssemos assim. Então, queridos, Deus só faz um milagre, só traz alguma coisa nova, só te dá algo. Não é porque Ele é bom simplesmente e quer te ver feliz, Ele quer te ver transformado. Então, se você precisa de algo, como já precisei várias vezes, já contei exemplos, que precisava de livramento financeiro, Deus nos dá. É só para me livrar e me ficar, ai, graças a Deus, deixa eu fazer tudo de errado de novo. Deixa eu me endividar de novo. Claro que não, tem que haver mudança. Deus nos dá as coisas, Deus oferece com mão bondosa tantas coisas, mas para que nós possamos experimentar transformação. Se você tem recebido de Deus milagres, e quando eu falo milagres, eu estou falando de coisas simples, porque tudo é milagre, queridos. Você está aqui hoje de manhã é milagre. Então, assim, se nós não recebemos, se não somos transformados, nós estamos dando um sinal de que nós estamos preocupados com as mãos do Senhor, com os feitos. E normalmente as pessoas que estão preocupadas somente com os feitos de Deus não entendem a demora e não entendem o não de Deus. Muitas vezes vai demorar, querido. Muitas vezes vai demorar para chegar aquilo que você esperava que acontecesse daqui a um ano. Jovens, quero dar uma palavra especial para vocês. Deus não vai entregar nada na mão de quem não esteja pronto para receber. Um exemplo que vocês jovens têm na Bíblia é Sansão. Você sabe que a unção de Deus foi o grande problema no ministério de Sansão? Porque ele sempre achou que daria certo. Na hora que apertar, a unção de Deus vai vir sobre mim e eu vou me livrar. Até o dia que a unção não veio. Não se preocupem com o tempo. Se Deus tem um propósito, Ele vai cumprir. Ainda que vocês tenham 48 anos, como eu vou fazer no final do ano. Nossa, pastor, mas aí você é muito velho. Né, Vicky? Cadê a Vicky? Vicky está aí? Vou contar de novo, tá? A Vicky outro dia chegou para mim e falou assim, você vai fazer... A gente conversando, eu, João, a Vicky e a Theo. Aí eu falei, Aí eu vou fazer 48 anos. Falei, nossa, mas não parece. Aí eu fiquei super feliz, né? Porque 48 anos é muita coisa, né? Aí eu falei, puxa, que triste. Mas talvez seja com 48 anos que você vai acontecer aquilo que você sonha. Talvez para mim vai ser com 60, 65. Não sei, queridos. Mas aqueles que procuram somente os feitos de Deus não querem aguardar, querem as coisas para agora. E não querem ouvir o não de Deus, porque o não de Deus também é uma resposta de Deus. E dê glória a Deus, porque Deus está respondendo. Deus falou não para Paulo, Deus falou não para Jesus. Deus falou não para Moisés. Você não vai entrar na terra que mana leite e mel, Moisés.
Mas ainda assim você vai continuar sendo o maior profeta que já existiu. Nunca mais vai nascer igual a você. Alguém, um profeta igual a ti. Então, que nós olhemos para nós. Temos manifestado sintomas de quem procura os feitos de Deus somente? Precisamos mudar. Quem conhece os caminhos de Deus, lembre-se que Moisés conheceu os caminhos. Quando fala caminho de Deus, é como Deus pensa. Os feitos de Deus é o que Deus pode fazer. Os caminhos de Deus fala sobre como Deus pensa, como é o caráter de Deus. Moisés conheceu como é o caráter de Deus. Aqueles que entendem, que conhecem os caminhos de Deus, conhecem como Deus pensa, como Deus manifesta os seus propósitos. Mais ou menos assim, numa analogia. Deus mandou o maná. Aquele povo olhava e falava assim: ê, pão do céu. Tudo bem que eles reclamavam, né? Reclamavam do maná também. Mas via Deus, pão caindo do céu. Vamos lá comer. Moisés, que conhecia os caminhos de Deus, olhava e falava assim: Jeová Jireh, Deus provedor. O povo parado na frente do mar, agora deu ruim, exército de Faraó atrás, bombando. Deus fala com Moisés, Moisés estende o cajado, o mar se abre. O povo olha e fala assim: liberdade, libertação, vamos! Moisés olha e fala assim: Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira, que vai à nossa frente abrindo os caminhos. Você entende a diferença entre ver pão caindo do céu e ver Deus na situação? Você entende a diferença entre ver o mar se abrindo e ver Deus na situação abrindo seu mar? Deus abriu o mar, fez cair pão do céu durante 40 anos, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. E Ele quer que nós entendamos que Ele é bom. Aqueles que conhecem os caminhos de Deus não vão olhar as circunstâncias como circunstâncias. Se você recebeu um milagre de Deus, querido, se você recebeu um milagre de Deus, não veja isso como sorte. Por favor, não veja isso como uma bondade de um Deus que não se preocupa com você. Esse é o seu Deus. E Ele te fez este milagre porque Ele tem algo importante para fazer. Qualquer milagre que você tenha recebido. E nós, às vezes, olhamos Jesus e olhamos salvação. Glória a Deus, Jesus morreu pelos meus pecados. Esse é aquele que quer o feito de Deus. Glória a Deus, agora eu estou no céu. Já basta. Creio, então eu vou para o céu. E esses são aqueles que procuram os feitos de Deus. Jesus fez por mim. Aqueles que conhecem os caminhos de Deus vão olhar e falar assim: esse aí é meu Senhor. Esse aí morreu para que eu viva como Ele. Na verdade, para que Ele viva em mim. Gálatas 2:20. Não mais eu vivo, mas Ele vive em mim. Quem entende os caminhos de Deus, entendem que os caminhos de Deus é Jesus. Eu sou o caminho. Quem conhece os caminhos de Deus, entende que os seus caminhos nessa terra já não são mais os mesmos. Não devem ser. Jesus morreu por nós porque nos amou.
Mas ele demanda de nós uma mudança, queridos. Uma mudança daqueles que entendem os caminhos dele. Deus não nos salva por obras, mas nos salva para boas obras. Então agora você não anda mais no mesmo caminho que você andava. E se você continua andando naquele caminho que você andava, preste atenção. Não é uma oração que te salva, querido. Não é porque você orou uma vez aceitando Jesus de todo o seu coração que você está salvo. Quem é salvo, quem se converteu, demonstra frutos de arrependimento. Então há tempo ainda. Não sou eu que posso julgar se está salvo ou não, é só Deus. Mas eu posso te alertar como pastor que uma oração não salva ninguém. Se você ouviu isso em alguma igreja, você toma cuidado. Não é uma oração, é o que você fez com essa oração. É como que você fez essa oração que transforma a sua vida. Mas é possível mudar então? Tá bom, pastor, você já me convenceu. E eu não estou aqui para convencer ninguém de que vocês querem os feitos de Deus, tá, irmãos? A minha função aqui não é convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Então você talvez possa estar olhando e falando assim, não, graças a Deus eu estou bem, eu estou preocupado com os caminhos de Deus. Mas talvez você esteja aí sentado falando assim, meu Deus do céu, deu ruim. Estou igual o povo no deserto. Estou preocupado com Deus que pode me dar as coisas. Tem jeito de mudar? Claro, irmãos. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que Jó tinha tudo que Deus podia dar. Tudo que as mãos de Deus podia dar para Jó, ele dava. Tinha filhos, riqueza, era o homem mais rico do Oriente, se não me engano. Cara, tinha tudo que as mãos de Deus podia dar, Jó tinha. E aí acontece todas as desgraças, ele perde todas as coisas, ele perde a saúde, perde tudo, só não perde a vida. E lá no final, depois Deus restaura, dá em dobro para ele, e Jó fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É a nítida resposta à minha pergunta. Dá para mudar de patamar? Claro. Dá para você passar daquele que vê os feitos de Deus, daquele que conhece os feitos de Deus, daquele que conhece o que Deus, a mão de Deus pode dar, para aquele que conhece o que Deus de fato é. Leia Jó 38 a 42. Queridos, Jó toma uma surra de Deus. E aí ele conhece quem Deus é. E aí ele conhece qual é o caráter de Deus. É isso que Deus quer. Por isso que eu te falo, às vezes o deserto, às vezes a provação, algum pregador fala isso, é a maior escola que alguém pode ter. Porque é nessa hora que Deus vai revelar quem Ele é. É nessa hora que Deus vai abrir os caminhos onde não há caminho. Amém? Você crê nisso, Isaías 43? Eu vou colocar um caminho no deserto. Rios no ermo. É na hora da necessidade que Deus vai fazer. Mas é nessa hora também que nós vamos demonstrar se nós sabemos quem Ele é ou se nós queremos somente o que Ele tem a oferecer. O que nos muda, coloquei uma frase aqui, o que nos muda não é conhecer os grandes feitos de Deus, mas conhecer o Deus dos grandes feitos. Quando você conhece a Deus, quando você conhece o caráter de Jesus, você é transformado de glória em glória. Como por um espelho contemplamos a glória de Deus e somos transformados. É dia após dia, querido. E Deus transforma. Deus transforma. Deus transforma você que é sonegador. Aliás, eu não fiz o imposto de renda ainda, irmãos. Quem não fez ainda? Na última semana. Deus transforma um sonegador em um homem de caráter. Deus transforma... esqueci o nome. Quem que estava em cima da árvore? Zaqueu, ia falar Ezequias. Irmão. Então, Deus transforma Zaqueu num homem que
dá abertamente dinheiro, que restitui 4 vezes mais. Deus é aquele que transforma você que tem vício em pornografia num homem santo, que só vai ter olhos para sua esposa. Deus transforma, queridos. Deus transforma um bêbado como eu, que bateu na curva do S, enfiou o carro numa árvore lá, não morreu porque ele é bom. Num homem decente, pai de família, pai de 3 filhos. E não é minha história, é nossa. Eu espero que seja nossa história. Se você é um bêbado, ainda há tempo para você. Eu não estou aqui para ser modelo de ninguém, queridos. Apesar de eu, como pastor, querer dizer e poder dizer muitas vezes, ser de meus imitadores. Mas eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor do que ninguém, não é esse o intuito, é dizer que Deus transforma. Quando nós conhecemos a Deus e o caráter de Deus, Ele vai nos transformando e continua me transformando. Queridos, todo dia eu preciso ser transformado, porque eu não sou mais bêbado, graças a Deus. Mas eu sou um pai que posso melhorar 1000 vezes. Eu sou um funcionário da igreja que posso melhorar 1000 vezes. Eu sou um pastor que posso melhorar 1000 vezes, que erro, que continuo errando e que Deus vai nos transformando. Esse é o cerne da questão, sermos transformados de glória em glória. Mas não é recebendo nada de Deus que vai te transformar, amém? Para finalizar, como que Moisés conhecia os caminhos de Deus, então? Como que nós conhecemos os caminhos de Deus? E eu posso te falar que as vontades de Deus, os caminhos de Deus, o caráter de Deus, os princípios de Deus, estão todos escritos na palavra. E falar assim, vai lá, 3 capítulos por dia, no final do ano você já bateu sua meta de ler a Bíblia. E você pode fazer isso 20 anos, 30, 50 anos, lendo 1, 2 vezes a Bíblia no ano e não ser transformado. Acredite. Porque a Bíblia é um livro, queridos. A Bíblia em si é um livro, ou é um aplicativo agora. Ela não muda. Ninguém. Quem muda é o autor. Quem muda é quem escreveu a palavra, quem inspirou a palavra, que é Deus. Então você só vai ser transformado, você só vai passar de conhecedor dos feitos de Deus a conhecedor dos caminhos de Deus, se você estiver na presença. Êxodo 33, 7, eu vou ler alguns versículos a partir do 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro, ou tenda da congregação, em algumas versões. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. O Senhor falava com Moisés, versículo 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. O versículo 13, aí Moisés está falando para Deus. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Nós vamos conhecer os caminhos de Deus, querido, quando nós conhecermos a Deus. Nós vamos conhecer a Deus quando nós nos encontrarmos com Deus. Mais uma vez, nós só vamos conhecer a Deus se nos encontrarmos com Deus. Se nós tivermos a nossa tenda do encontro com Deus. Domingo pode ser um dos momentos, domingo de manhã? Pode. E deve ser, você deve congregar. É bíblico, é bom, é saudável e é cristão congregar. Mas esse lugar aqui, somente no domingo de manhã, não é o lugar onde você vai conhecer de fato Deus quem Ele é.
Deus usa o domingo, e Deus talvez esteja usando essa pregação para te alertar de que há mais. Há mais. Deus é infinito e você pode cavar em Moisés, que foi o maior dos profetas. Com certeza, não conheceu, enquanto estava nessa terra, não conheceu a Deus em sua plenitude. Há mais, mas é necessário que você tenha momentos com Deus. Que você construa a sua tenda do encontro. Vai ser de manhã, vai ser à noite, vai ser de madrugada, vai ser, não sei, é você com Deus. Mas é necessário que você se esforce, queridos. É necessário que você faça com a intenção de fazer. E Deus vai revelar os caminhos dele. Deus vai revelar os caminhos dele. Querido, foi na tenda, eu queria chamar o Mateus, eu não sei se o Mateus quer subir. Deus foi na tenda do encontro que Noé recebeu de Deus o chamado para a construção da arca. Foi na tenda do encontro que Abraão foi chamado para fora para ver as estrelas. Sabe? E Deus deu a promessa e falou assim, olha, sua descendência será como o pó da terra. Você pode contar as estrelas? Para um homem que não podia ter filhos. Foi na tenda do encontro, queridos. Foi no momento ele e Deus. Foi no momento ele e Deus que Noé recebeu as instruções da arca. Foi no encontro, foi na tenda do encontro que Jacó deixou os seus familiares passarem o rio Jabó, o val de Jaboque, e que ele teve um encontro com Deus. Eu já preguei sobre isso também aqui. Foi na tenda do encontro de Jacó que Deus transformou Jacó de um usurpador em um príncipe. Transformou Jacó em Israel. É na presença de Deus, é no local de encontro que você é transformado, querido. Davi entendia muito bem, talvez por isso ele é o homem segundo o coração de Deus, porque pensa num cara que tinha encontro com Deus diariamente, desde a sua mocidade. Ele tinha momentos de tendas de encontro com o Senhor. Jesus, queridos, Jesus só fazia tudo que ele fazia. Não era porque ele era Deus simplesmente, mas é porque ele tinha tempo com Deus. Porque ele fazia todos os milagres depois que tinha servido o povo. Depois que ele tinha mostrado os feitos de Deus para o povo, ele subia aos montes para orar, para ter o seu tempo, sua tenda do encontro com Deus, e passava a noite em busca do Senhor. Pedro teve o seu tempo, teve um momento de encontro com Deus. Pedro é outro que viu todos os milagres, queridos. E bateu no peito e falou assim, eu não vou te deixar, porque eu vivo quem o Senhor é, eu sei. Eu falei que o Senhor é Cristo, Filho do Deus vivo. Eu tive a revelação, não foi nem carne nem sangue, mas foi o Espírito que me revelou que o Senhor é Cristo. Eu não vou te deixar, os outros vão te deixar, mas eu não vou. E ele deixou, e ele largou a Deus, e ele negou Jesus 3 vezes, mas Deus o encontrou. Deus na tenda do encontro de Pedro, Deus o encontrou. E ali ele mostrou os caminhos, olha, você é quem eu te fiz para ser. Segue-me, me segue. A tenda do encontro, queridos, é um espaço, é um tempo, é um local. Eu não sei o que é uma tenda do encontro para você. Pode ser seu carro. Quando eu morava em Jundiaí, cara, a tenda do encontro para mim era o meu carro todo dia. E continua sendo. Eu deixo os meninos na escola e venho conversando com Deus. Cada um tem gente que gosta de orar no chuveiro. Não há lugar físico. Paulo também. Todos nós precisamos encontrar Deus. É no encontro com o Senhor que nós somos transformados. Amém. A palavra de hoje é para que nós abramos os nossos olhos. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas. Nós precisamos abrir os nossos olhos
e entrar no nível mais profundo. Deus quer nos levar no nível mais profundo. É na presença dEle, queridos. É na presença dEle que Ele vai demonstrando quem Ele é. É na presença dEle que Ele vai falando o que Ele tem para falar para você. Não espere simplesmente um pastor falar sobre Deus para você. Não espere simplesmente um líder falar sobre Deus para você. Escute da boca dele quem Ele é. Ele fala, queridos. Ele vai usar a palavra dele. Ele vai usar irmãos. Ele vai usar um tempo em que Ele vai falar no teu íntimo, no teu interior. E eu vou parar de falar agora para que Ele possa falar com você. Feche os teus olhos. Enquanto o Mateus e a Bruna ministram aqui. Comece a conversar e pode colocar suas dúvidas diante dEle. Senhor, fala conosco, Deus. Em nome de Jesus. Gaste esse tempo na presença dEle. Pai, nós queremos ser pessoas que vão buscar os Teus caminhos, Deus. Conhecer o Teu caráter. Senhor, porque só conhecendo o Seu caráter podemos expressar o Teu caráter nessa terra. Livra-nos de sermos pessoas que buscam somente os presentes da Tua mão. Queremos a Tua presença, não somente os presentes, Deus. Queremos viver de acordo com a Tua palavra, queremos viver de acordo com os Teus desígnios, os Teus propósitos. Senhor, o Senhor é claro, queremos ser obedientes aos Teus mandamentos, Deus. De amar ao Senhor sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, nossa força. E queremos andar em amor uns para com os outros, Deus. Sendo sal e luz nessa terra, Deus. Entendendo que estamos vivos para um propósito muito maior do que simplesmente vivermos. Mas para um propósito de vivermos pelo Senhor. Propósito de vivermos para o Senhor. Propósito de resplandecer quem o Senhor Tu é quem o Senhor Tu és nessa terra, Deus. Usa-nos, Deus, como igreja do Senhor, Deus. E tira todas as dúvidas, Deus. Tira todas as dúvidas do Teu povo, Senhor. Dá força, Deus. Fortalece, Deus. Dá ânimo para que nós possamos Te buscar na tenda, Deus, do encontro, Deus. Que nós possamos fazer um acordo contigo, um pacto contigo, de Te buscar, Deus. De Te buscar para entender o que o Senhor é e o que o Senhor quer de nós, Deus. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém.